A chuva caía sobre São Paulo com uma insistência quase pessoal quando Rafael Monteiro atravessou os portões de ferro da mansão da família, pouco depois da meia-noite. O motorista mal havia parado o carro, mas ele já estava com a mão na maçaneta, tomado por uma inquietação que nenhuma reunião em Brasília conseguira silenciar. Durante 8 dias, Helena respondera suas mensagens com frases curtas, sem áudio, sem chamadas, sem a doçura firme que costumava protegê-lo do mundo. Grávida de 7 meses, ela jamais desapareceria daquele jeito, por vontade própria. O casarão dos Monteiro brilhava por fora como sempre, com janelas altas, paredes claras e jardins aparados por mãos invisíveis. Mas havia algo errado no silêncio. Rafael conhecia cada som daquela casa desde menino. O rangido discreto da escada principal, o sopro do vento no corredor leste, a voz de Maria cantando baixo na cozinha. Naquela noite, porém, tudo parecia contido, como se a mansão prendesse a respiração. Ele entrou carregando apenas a pasta de couro e o peso de uma suspeita que ainda recusava nome. Sebastião, o mordomo antigo, apareceu no vestíbulo com o rosto pálido e as mãos úmidas, tentando sorrir sem conseguir. Disse que Dona Celeste estava repousando, que a senhora Helena havia se deitado cedo, que todos estavam cansados depois de uma semana difícil. Rafael não respondeu de imediato. Apenas fitou o homem que o vira crescer, percebendo uma hesitação mínima em seus olhos, uma sombra de medo onde antes existia lealdade tranquila. Então perguntou pela esposa, e a voz saiu baixa, controlada, perigosa em sua calma. Sebastião engoliu em seco, antes de dizer que Helena estava no quarto do casal. A mentira foi pequena, quase elegante, mas Rafael a reconheceu com a precisão de quem lia contratos fraudulentos antes que a tinta secasse. Ele subiu as escadas sem pressa, embora o coração golpeasse as costelas. No corredor, as luzes estavam acesas demais, como se alguém tivesse tentado expulsar qualquer vestígio de escuridão. A porta do quarto estava entreaberta, e lá dentro havia um aroma de lavanda artificial, forte, recente, usado para esconder outro cheiro. A cama estava arrumada, mas sem vida. O travesseiro de Helena permanecia intocado, sem a leve depressão que seus cabelos deixavam quando ela descansava. Sobre a cômoda, os frascos de vitaminas estavam alinhados de modo rígido demais, como numa cena preparada por alguém que desconhecia seus hábitos. Rafael abriu o armário e viu vestidos pendurados, sandálias no lugar, uma echarpe azul dobrada sobre a poltrona. Tudo parecia correto para quem nunca amara Helena. Para ele, cada detalhe gritava ausência, e a ausência tinha cheiro de medo. Ele encontrou no banheiro uma toalha seca demais e o copo de água sem marca de uso. Helena acordava à noite com sede desde o 5º mês de gestação, e Rafael sabia porque, mesmo em viagens, ela comentava isso em mensagens longas e bem-humoradas. Na pia havia uma escova de dentes molhada, mas as cerdas estavam intactas, como se alguém a tivesse passado rapidamente sob a torneira. Rafael sentiu a raiva subir, porém assegurou. A fúria sem estratégia era luxo de homens que não tinham nada a perder. Ao voltar para o corredor, ouviu um ruído abafado vindo do andar inferior, quase confundido com o trovão. Parou, atento. Durante alguns segundos, só houve chuva. Então veio outro som, frágil, áspero. Uma batida distante, como dedos fracos tocando madeira grossa. Rafael desceu as escadas sem chamar ninguém, atravessou a sala de retratos e seguiu para a ala antiga da casa, onde ficavam a despensa, a lavanderia desativada e o depósito que Celeste mandara trancar anos antes. A cada passo, o ar parecia mais úmido. No fim do corredor estreito, a lâmpada tremulava com uma luz amarela, doente. Havia marcas recentes no chão, riscos irregulares deixados por algo arrastado às pressas. Rafael se abaixou, tocou a poeira revolvida e viu um pequeno fragmento de tecido claro preso a uma farpa. O tecido parecia o algodão do vestido que Helena usara na chamada de vídeo da semana anterior, quando tentara sorrir e desviara os olhos da tela. Ele se levantou devagar e naquele instante a casa inteira pareceu se inclinar sobre ele. A porta do depósito estava fechada com um cadeado novo, brilhante demais para aquele corredor esquecido. Do outro lado, houve um sussurro quase imperceptível. Rafael encostou a mão na madeira, e a umidade fria,
atravessou sua pele. Chamou o nome de Helena, primeiro baixo, depois com a voz quebrando o silêncio da mansão. A resposta veio como um sopro ferido, sem força, mas suficiente para destruir todas as desculpas que ainda poderiam existir. Ela estava ali, sua esposa, sua Helena, estava trancada no escuro dentro da própria casa. Rafael bateu na porta uma vez, não para chamar, mas para medir a resistência. Sebastião apareceu ao fundo do corredor, trêmulo, pedindo que ele esperasse, dizendo que Dona Celeste tinha a chave. A frase terminou antes que Rafael o encarasse. Havia naquele olhar uma sentença que o mordomo entendeu sem precisar de palavras. Rafael agarrou uma barra de ferro usada para travar janelas antigas e golpeou o cadeado com uma força precisa, repetida, sem gritos. No terceiro impacto, o metal cedeu com um estalo seco. O cheiro que saiu do depósito o atingiu como uma acusação. Era mofo, poeira, água parada e algo humano. O odor amargo do medo acumulado em horas intermináveis. Rafael empurrou a porta e viu primeiro a escuridão, depois a silhueta encolhida perto de prateleiras antigas. Helena estava sentada no chão, as costas apoiadas numa caixa, uma mão sobre o ventre e a outra fechada contra o peito. O rosto dela, normalmente firme e luminoso, estava pálido, marcado por lágrimas secas, mas os olhos ainda conservavam uma chama obstinada. Ele se ajoelhou diante dela sem saber se podia tocá-la sem causar dor. Helena tentou falar, mas a voz falhou. Rafael tirou o casaco e a envolveu com cuidado, sentindo o corpo frio demais, leve demais, enquanto o ventre arredondado se movia sob a mão protetora dela. Por um segundo, o empresário calculista, o filho obediente, o herdeiro treinado para negociações impossíveis, deixou de existir. Restou apenas o homem diante da mulher que amava, entendendo que sua casa havia se transformado numa prisão. Helena apertou os dedos dele com força surpreendente e murmurou que o bebê estava vivo. Não disse que estava bem. Não tentou tranquilizá-lo com mentiras delicadas. Apenas entregou a verdade mínima, aquela que ainda podia sustentar os dois no meio do horror. Rafael encostou a testa na mão dela, respirou uma vez, duas, e recuperou o controle que sempre assustara seus adversários. Perguntou quem havia feito aquilo. Helena fechou os olhos, como se a resposta tivesse espinhos, e antes que pudesse falar, passos firmes ecoaram no corredor. Dona Celeste surgiu, usando um robe de seda escura, o cabelo grisalho preso com perfeição e o rosto severo iluminado pela lâmpada fraca. Parecia menos surpresa do que contrariada, como uma rainha incomodada por ver um criado abrir uma porta proibida. Disse que Rafael estava fazendo uma cena, que Helena passara por uma crise nervosa, que fora necessário isolá-la para impedir que se ferisse. A mentira veio envolta em autoridade materna, mas Rafael olhou para a esposa encolhida no chão e sentiu algo antigo se romper dentro dele. Helena abriu os olhos ao ouvir aquela voz e seu corpo inteiro reagiu com um tremor involuntário. Celeste percebeu e, ainda assim, ergueu o queixo, sustentando a farsa com a arrogância de quem nunca fora desafiada dentro da própria casa. Disse que a nora vinha apresentando comportamentos estranhos, que inventava acusações, que ameaçava destruir a família por ciúme e ingratidão. Rafael permaneceu ajoelhado, segurando Helena, e essa imobilidade confundiu a mãe. Ela esperava explosão, escândalo, impulso. Não estava preparada para o silêncio estratégico do filho. A voz de Rafael saiu baixa quando ele pediu que Sebastião chamasse uma ambulância. Celeste ordenou que ninguém saísse do lugar. O mordomo ficou preso entre os dois comandos, como um homem, diante de duas vidas, a que sempre servira e a que ainda podia salvar. Rafael não levantou a voz, apenas repetiu a ordem, e havia nela uma autoridade que não vinha do sobrenome, mas de algo mais duro. Sebastião correu, Celeste respirou fundo, entendendo que a primeira muralha de sua influência acabara de rachar. Enquanto esperavam, Rafael examinou os pulsos de Helena e viu marcas avermelhadas, discretas, mas reais. Havia um copo vazio perto da parede, um prato com pão seco intocado e uma manta fina jogada sobre o cimento. Helena notou o olhar dele e, com enorme esforço, afastou a mão do peito. Entre o tecido amassado do vestido e a pele, havia uma pequena memória USB envolta em gaze.
Ela a entregou a Rafael como quem entrega não um objeto, mas a razão pela qual sobrevivera ao escuro. Celeste avançou um passo, e seu rosto finalmente perdeu a serenidade. Disse que aquilo era propriedade da empresa, que Helena havia roubado documentos confidenciais, que uma mulher grávida, assustada e ressentida, podia destruir reputações com fantasias. Rafael guardou a memória USB no bolso interno da camisa, sem desviar os olhos da mãe. Helena tentou segurá-lo, temendo a reação que viria, mas ele apenas ajustou o casaco sobre seus ombros. Naquele gesto contido, Celeste viu algo pior do que ódio. Viu que Rafael começava a acreditar na esposa. A ambulância chegou 20 minutos depois. Embora para Rafael, cada minuto parecesse uma punição calculada. Os paramédicos entraram apressados, trazendo luz branca, vozes técnicas e uma normalidade quase ofensiva à cena. Helena foi colocada na maca com cuidado, mantendo os olhos em Rafael, como se temesse que a casa a engolisse outra vez. Ele caminhou ao lado dela até a porta principal, ignorando Celeste, ignorando os empregados reunidos, como sombras culpadas. Quando a chuva tocou o rosto de Helena, ela respirou fundo, como quem retorna do fundo de um poço. No caminho para o hospital, Rafael segurou a mão dela e ouviu os batimentos do bebê no aparelho portátil. Aquele som acelerado, pequeno e insistente, atravessou seu peito como um chamado. Helena chorou em silêncio, não por fraqueza, mas porque finalmente podia ceder sem morrer. Ele perguntou apenas o necessário, respeitando os limites do corpo exausto dela. Ela disse que não confiava em ninguém da casa, que Maria tentara ajudá-la e desaparecera, que Celeste sabia mais do que Rafael poderia suportar ouvir naquela noite. Rafael recebeu cada frase como quem recolhe fragmentos de vidro no escuro. Conhecia a força de Helena, a inteligência paciente com que ela desmontava planilhas, mentiras e vaidades. Antes do casamento, muitos diretores da Monteiro a chamavam de moça discreta da auditoria, sem perceber que ela enxergava rachaduras onde eles só viam mármore. Rafael se apaixonara justamente por essa lucidez, pela coragem sem espetáculo, pela maneira como ela dizia a verdade sem humilhar. Vê-la reduzida àquela maca não diminuía sua grandeza. Apenas denunciava a covardia dos outros. No hospital, os médicos a levaram para exames, e Rafael ficou no corredor com a camisa manchada de poeira do depósito. Celeste chegou pouco depois, acompanhada por 2 seguranças e pelo advogado da família, como se uma batalha judicial pudesse substituir o sangue frio que perdera. Aproximou-se do filho com expressão maternal, cuidadosamente recomposta, e disse que ele estava cansado, que deveria permitir aos adultos resolverem aquilo com discrição. Rafael quase riu. Pela primeira vez, percebeu como aquela palavra, discrição, sempre servira para enterrar vítimas sem deixar lápides. Ele pediu ao advogado que se retirasse. O homem hesitou, olhando para Celeste, mas Rafael repetiu o pedido com a mesma calma que usava antes de romper contratos milionários. Quando ficaram a uma distância segura dos ouvidos alheios, Celeste mudou o tom. Disse que Helena havia encontrado papéis que não compreendia, que estava instável por causa da gravidez, que vinha falando em denunciar a família. Rafael escutou sem interromper. Quanto mais a mãe falava, mais suas justificativas se atropelavam, revelando medo sob a camada de nobreza ferida. A porta da sala de exame se abriu, e uma médica informou que Helena estava desidratada, abalada, com sinais de estresse severo, mas sem risco imediato para o bebê. Rafael agradeceu com a cabeça, sentindo um alívio que não chegava a ser paz. Celeste tentou aproximar-se, mas ele ergueu a mão, impedindo a passagem. O gesto foi pequeno, porém definitivo. Pela primeira vez em 40 anos, Rafael Monteiro colocou uma fronteira física entre a mãe e alguém que ela queria controlar. O silêncio ao redor pareceu notar. Helena foi levada para um quarto reservado, e Rafael permaneceu ao lado dela até a madrugada começar a clarear as janelas. Ela acordava por instantes, perguntava pelo bebê, depois voltava a mergulhar num sono inquieto. Quando finalmente conseguiu falar um pouco mais, pediu que ele não subestimasse Celeste. Disse que a sogra não agira sozinha, que havia contas, assinaturas, nomes de empresas e um projeto inteiro construído sobre sofrimento alheio.
Rafael ouviu a palavra projeto e sentiu a memória buscar arquivos recentes, reuniões tensas, atrasos inexplicáveis, relatórios embelezados. Helena contou que começara a desconfiar ao revisar documentos enviados por engano ao antigo e-mail corporativo dela. Como não trabalhava mais oficialmente na Monteiro desde a gravidez, ninguém imaginava que ela ainda pudesse decifrar os códigos internos da empresa. Encontrara pagamentos duplicados, fornecedores sem endereço real e repasses ligados ao programa habitacional, que Celeste usava como vitrine de generosidade. Quando confrontou a sogra, ainda acreditava que poderia haver uma explicação. Celeste sorriu, ofereceu chá e disse que mulheres grávidas deveriam cuidar do berço, não de números. Rafael fechou os olhos por um instante. Não para fugir, mas para impedir que a dor comandasse suas decisões. Lembrou da mãe discursando em eventos beneficentes, recebendo aplausos diante de maquetes coloridas de moradias populares. Lembrou de Helena voltando para casa depois dessas cerimônias, incomodada com algo que ainda não conseguia provar. Lembrou também de sua própria cegueira conveniente, da confiança depositada em Celeste, porque era mais fácil crer na mãe do que investigar a sombra que crescia dentro do sobrenome Monteiro. Essa constatação o feriu profundamente. Helena apertou o lençol e revelou que Celeste ameaçara destruir a reputação dela caso Rafael fosse avisado. Disse que havia fotos manipuladas, mensagens falsas, testemunhas pagas para insinuar traição. Rafael sentiu o estômago contrair, mas não se permitiu perguntar detalhes que só serviriam para aumentar o veneno daquela noite. A estratégia de Celeste era clara: transformar a vítima em culpada, o cuidado em histeria, a coragem em instabilidade. Era assim que pessoas poderosas sobreviviam a seus crimes, ensinando o mundo a duvidar primeiro dos feridos. Quando Helena adormeceu outra vez, Rafael saiu para o corredor e ligou para Júlia Andrade, advogada que trabalhara com ele em disputas difíceis e jamais confundira lealdade com obediência cega. Pediu proteção jurídica, preservação de provas e uma equipe médica independente para acompanhar Helena. Depois, enviou uma mensagem cifrada ao diretor de segurança digital da empresa, solicitando cópias integrais dos servidores antes que qualquer arquivo fosse apagado. Cada gesto era calculado, mas por trás da precisão havia um homem tentando não desabar antes de garantir que sua família sobreviveria. Celeste o esperava perto da capela do hospital, sentada como se estivesse em sua própria sala de visitas. Ao vê-lo, levantou-se com uma lentidão teatral e disse que ainda era tempo de evitar escândalos. Rafael percebeu que ela não perguntara por Helena, nem pelo neto, nem pelo estado de saúde da mulher que fora encontrada no chão frio. Perguntara apenas pelo escândalo. A resposta que ele deu foi tranquila. Disse que nada seria decidido naquela madrugada e que todos deveriam descansar antes de cometer novos erros. A frase pareceu confortá-la e irritá-la ao mesmo tempo. Celeste tentou tocar o rosto do filho, como fazia quando ele era criança, e ela queria encerrar qualquer discussão com ternura fabricada. Rafael recuou apenas meio passo. Bastou. O gesto abriu um abismo entre os dois, e por um instante a mãe deixou escapar um olhar duro, quase desconhecido. Depois sorriu, chamou o filho de menino cansado e prometeu que, ao amanhecer, ele entenderia. Rafael não respondeu. Já havia entendido o bastante para saber que o amanhecer seria guerra. De volta ao quarto, ele encontrou Helena desperta, olhando a chuva escorrer pelo vidro. Ela parecia menor, sob a luz azulada dos aparelhos, mas seus olhos estavam mais firmes. Disse que guardara a memória USB, porque sabia que, se sobrevivesse, precisaria provar que não enlouquecera. Rafael sentou-se ao lado dela e confessou, com uma vergonha que lhe queimava a garganta, que devia ter percebido antes. Helena não o absolveu de imediato, nem o puniu. Apenas disse que agora ele precisava escolher com clareza, porque Celeste destruiria tudo que eles amavam. Rafael segurou a mão dela, sentindo o pulso frágil recuperar ritmo. Pela janela, São Paulo começava a aparecer sob a manhã cinzenta, indiferente à queda de um império familiar. Ele pensou no menino que fora, obedecendo à mãe para merecer afeto, e no pai silencioso que morrera deixando perguntas sem resposta. Pensou no filho que ainda não nascera, ouvindo o mundo por dentro do corpo de Helena.
Então compreendeu que a verdade não seria apenas uma vingança, mas a primeira herança decente que poderia oferecer. Naquela manhã, quando o sol finalmente rompeu a nuvem baixa e tocou o quarto de hospital, Rafael deixou de ser o herdeiro que protegia o nome Monteiro a qualquer custo. Tornou-se o homem que investigaria cada assinatura, cada silêncio, cada porta trancada de sua própria história. Ao seu lado, Helena fechou os olhos com a mão sobre o ventre, não vencida, apenas poupando forças para a batalha, que também era dela. No bolso da camisa dele, a memória USB parecia pesar mais que a mansão inteira. O hospital despertou antes da cidade, e Rafael permaneceu sentado ao lado da cama de Helena, como se sua presença pudesse impedir que a noite voltasse a fechar a porta sobre ela. A luz branca revelava marcas que a mansão escondera, olheiras fundas, lábios rachados, arranhões discretos nos braços e um cansaço que parecia ter envelhecido seu rosto em poucos dias. Mesmo assim, quando a enfermeira entrou para medir a pressão, Helena agradeceu com delicadeza firme, como alguém que recusava ser reduzida ao sofrimento que haviam tentado impor. Rafael observava cada movimento da equipe médica com atenção quase militar, anotando mentalmente nomes, horários, doses, exames e pequenas alterações no tom de voz. Não desconfiava dos profissionais, mas aprendera, naquela madrugada, que confiança sem verificação podia custar uma vida. A médica obstetra, doutora Camila, explicou que o bebê apresentava bons sinais, embora Helena precisasse de hidratação, alimentação gradual e repouso rigoroso. Rafael ouviu sem piscar, mas a palavra repouso o feriu, porque sabia que o corpo dela pedia descanso enquanto a verdade exigia combate. Helena acordou quando a manhã já ocupava as janelas, e por um instante seus olhos buscaram o teto como se ainda esperassem encontrar a madeira escura do depósito. Rafael se levantou devagar, para não assustá-la, e chamou seu nome com a suavidade que guardava apenas para ela. Helena virou o rosto, reconheceu o quarto, o cheiro limpo, o aparelho marcando o ritmo do bebê e levou a mão ao ventre. Só então permitiu que uma lágrima caísse. Não era desespero. Era a confirmação de que ainda estava ali. A doutora Camila pediu que Rafael aguardasse alguns minutos fora enquanto examinava Helena com cuidado. Ele obedeceu, embora cada passo para longe da esposa parecesse uma traição. No corredor, encontrou Júlia Andrade chegando com uma pasta fina, cabelo preso, expressão séria e os olhos atentos de quem já lera parte da tragédia antes de ouvir os detalhes. Ela não fez perguntas inúteis. Apenas disse que precisava preservar o prontuário, registrar as lesões e impedir qualquer tentativa da família Monteiro de transformar o caso em assunto doméstico. Rafael contou o necessário em frases curtas, sem dramatizar, porque a verdade bastava. Júlia escutou em silêncio e, ao final, disse que isolamento forçado, ameaça e privação de cuidados contra uma gestante não poderiam ser tratados como conflito familiar. A lei tinha nomes mais duros para aquilo. Rafael assentiu, mas havia uma sombra em seu rosto quando perguntou como agir sem expor Helena a uma guerra pública antes de ela recuperar forças. Júlia respondeu que proteger a vítima e preservar provas eram a mesma coisa quando o agressor tinha poder. Dentro do quarto, Helena pediu para falar antes que qualquer sedativo a mergulhasse em sono pesado. Rafael voltou acompanhado de Júlia, e a esposa concordou com a presença da advogada após encará-la por alguns segundos. Helena sempre avaliava pessoas pelo modo como ocupavam o silêncio, e Júlia não tentou preencher o ambiente com promessas. Ficou à beira da cama, abriu o bloco de notas e disse que Helena podia parar quando quisesse. A frase pareceu devolver à grávida uma pequena porção do controle que lhe haviam roubado. Helena começou pela tarde em que recebeu os documentos. Estava em casa, revisando notas fiscais de uma ONG que ajudava mãe solo no bairro onde crescera, quando uma mensagem caiu em seu antigo correio corporativo. Parecia um erro simples, um anexo enviado a uma lista desatualizada. Porém, ao abrir a planilha, ela reconheceu códigos internos da Monteiro e nomes de fornecedores ligados ao projeto Aurora, o empreendimento social que Celeste apresentava em eventos como prova de sua generosidade. As colunas estavam elegantes demais para esconder tanta sujeira. Rafael conhecia o projeto Aurora
como um conjunto de moradias populares financiado por incentivos públicos, doações privadas e recursos da própria empresa. Durante anos, Celeste o usara como vitrine, discursando diante de câmeras, abraçando crianças, prometendo dignidade a famílias expulsas de terrenos irregulares. Helena explicou que os pagamentos não fechavam, havia obras cobradas 2 vezes, materiais comprados de empresas sem endereço real e transferências para consultorias que nunca entregaram relatórios. O dinheiro destinado às casas escorria por canais invisíveis até contas controladas por aliados de Celeste. Júlia anotava sem interromper, mas Rafael viu a mão dela endurecer sobre a caneta quando Helena mencionou uma construtora chamada Vale Claro. A empresa aparecia em licitações menores, sempre discreta, sempre próxima de contratos públicos sensíveis. Helena, com a voz fraca porém precisa, disse que Vale Claro recebia adiantamentos por etapas nunca concluídas e depois repassava valores a outras firmas, como se estivesse lavando o caminho do dinheiro. Ela guardara cópias porque conhecia aquele desenho. Fraude sofisticada não grita. Ela sorria em papel timbrado. Quando Helena confrontou Celeste pela primeira vez, ainda tentou ser prudente. Esperou a sogra terminar uma ligação, mostrou apenas 2 inconsistências e perguntou se havia explicação administrativa. Celeste a olhou como se uma empregada tivesse opinado sobre a arquitetura da casa. Disse que Helena estava cansada, que a gravidez confundia prioridades, que mulheres inteligentes também podiam se tornar inconvenientes quando esqueciam seu lugar. Rafael fechou os punhos ao ouvir isso, mas Helena continuou, pois a humilhação fora apenas a superfície de algo mais venenoso. Naquela mesma noite, Celeste mandou chamar Helena ao escritório, sob o pretexto de resolver o mal-entendido. O ambiente estava perfumado, iluminado por abajures baixos e cercado de retratos de homens Monteiro que pareciam julgar todos os vivos. Celeste serviu chá, perguntou pelo bebê e falou com uma ternura tão calibrada que quase parecia real. Depois colocou sobre a mesa fotografias impressas, mensagens adulteradas e uma narrativa pronta sobre um suposto caso de Helena com um antigo colega da auditoria. A armadilha já estava montada. Helena explicou que as imagens eram falsas, mas bem feitas o suficiente para ferir quem desejasse acreditar. Mostravam encontros inexistentes em estacionamentos, conversas retiradas de contexto, horários manipulados. Celeste disse que Rafael voltaria cansado da viagem, pressionado por negociações, e que um homem traído nem sempre examinava provas com serenidade. Se Helena insistisse na denúncia, perderia o marido, a reputação e talvez a guarda moral do próprio filho, antes mesmo do nascimento. A ameaça foi dita com voz baixa, sem raiva, como uma cláusula contratual. Rafael se levantou e caminhou até a janela, incapaz de permanecer imóvel. A cidade lá fora seguia indiferente, ambulâncias passavam ao longe, pessoas compravam café, negócios começavam, enquanto sua vida se dobrava sob o peso de uma manipulação íntima e brutal. Ele se lembrava das poucas mensagens frias de Helena durante a viagem, e agora compreendia que cada frase provavelmente fora escrita sob vigilância. A culpa tentou esmagá-lo, mas Helena chamou seu nome, e o modo como ela o chamou o obrigou a retornar. Ela disse que não contara antes porque Celeste tomou seu celular, alegando que Helena precisava descansar da ansiedade. Depois, uma das câmeras internas foi desligada perto do corredor antigo, e Maria, a empregada que trabalhava na casa havia quase 20 anos, cochichou que era melhor Helena sair enquanto Rafael não voltasse. Helena tentou alcançar a garagem, mas foi interceptada por 2 seguranças que ela jamais vira no quadro fixo da mansão. Celeste apareceu atrás deles, impecável, segurando a chave do depósito, como quem segura uma decisão final. A lembrança fez Helena respirar com dificuldade, e a doutora Camila, que acompanhava de longe, aproximou-se para verificar seus sinais. Rafael quis interromper o relato, mas Helena negou com a cabeça. Precisava concluir antes que o medo encontrasse brecha para crescer outra vez. Disse que Celeste mandou levá-la ao depósito, enquanto afirmava que ninguém machucaria o bebê se ela parasse de agir como inimiga da família. A frase revelava o cálculo perfeito da sogra, que transformava a vida da criança em instrumento de obediência. No escuro,
Helena perdeu a noção exata das horas. O depósito tinha uma pequena abertura alta, por onde entrava apenas um risco de claridade durante o dia. Recebia água e pouca comida, sempre deixadas por alguém que evitava olhar seu rosto. Uma vez ouviu Maria discutir no corredor, chamando aquilo de pecado, dizendo que Rafael jamais perdoaria. Depois houve um som de tapa ou objeto caindo, passos apressados e silêncio. A partir desse momento, Maria desapareceu da casa, e Helena soube que sua única testemunha também estava em perigo. A memória USB fora escondida antes da captura. Helena a costurara por dentro do vestido com linha branca, usando uma agulha que guardava em um pequeno estojo de costura. Enquanto estava no depósito, temia que Celeste ordenasse uma busca mais cuidadosa. Por isso, enrolou o objeto em gaze e o prendeu junto ao corpo. Ali estavam planilhas, cópias de contratos, mensagens internas e um áudio curto gravado no escritório, no qual Celeste admitia que uma nora grávida podia ser desacreditada com facilidade se a história certa fosse contada primeiro. Júlia pediu autorização para encaminhar a memória USB a um perito independente, com registro formal de cadeia de custódia. Rafael concordou, mas Helena exigiu olhar para ele antes. Não por dúvida, e sim porque aquela prova carregava o último fio de autonomia que ela preservara na escuridão. Rafael entendeu. Disse que nada seria feito sem que ela soubesse, que aquela verdade pertencia primeiro a ela e às famílias prejudicadas, não ao orgulho ferido dele. Helena respirou fundo, e em seus olhos surgiu uma gratidão cansada, porém vigilante. A conversa foi interrompida por uma enfermeira, anunciando que Dona Celeste estava na recepção com um médico particular da família e desejava transferir Helena para uma clínica mais discreta. Júlia soltou uma risada sem humor, enquanto Rafael ficou tão imóvel que até a enfermeira percebeu a tensão. Ele pediu que ninguém autorizasse visitas ou transferências sem sua assinatura e a confirmação expressa de Helena. Depois saiu do quarto. Júlia o acompanhou até a porta, advertindo que Celeste provocaria uma reação emocional para registrar algum comportamento contra ele. No corredor, Celeste aguardava com um casaco claro, luvas finas e o mesmo perfume que impregnava a lembrança do escritório. Ao lado dela, um médico de sobrenome conhecido folheava documentos sem olhar para ninguém. Celeste falou primeiro, acusando Rafael de permitir que estranhos explorassem a fragilidade de Helena. Disse que a nora precisava de contenção emocional e que uma clínica reservada evitaria perguntas desagradáveis. Rafael percebeu, com tristeza fria, que a mãe já estava construindo uma nova cela, dessa vez com paredes brancas, laudos convenientes e aparência de cuidado. Ele respondeu que Helena permaneceria onde estava. Celeste sorriu como quem perdoa a ignorância de uma criança e mencionou o bem da família, a imprensa, os investidores, o bebê que um dia carregaria o sobrenome Monteiro. Rafael ouviu tudo sem mudar a expressão. Então perguntou se ela desejava falar com a polícia sobre o motivo de sua esposa ter sido encontrada trancada em um depósito. O médico particular fechou a pasta imediatamente. Celeste perdeu o sorriso por uma fração de segundo, e essa pequena queda bastou para revelar o abismo. A mãe aproximou-se e sussurrou que Rafael não sabia a mulher que tinha em casa. Disse que Helena era ambiciosa, que vinha juntando documentos para chantagear a família, que uma moça de origem simples jamais se acostumara à grandeza dos Monteiro. Rafael lembrou da jovem auditora que recusara presentes caros no começo do namoro, da esposa que preferia jantar simples a banquetes vazios, da mulher que naquele momento protegia provas no próprio corpo enquanto temia pelo filho. A acusação de ambição soou obscena diante de tanta coragem silenciosa. Rafael respondeu que grandeza não era a palavra que usaria para uma casa onde uma gestante era trancada no escuro. Celeste endureceu o olhar, e por um instante a máscara maternal caiu completamente. Disse que ele se arrependeria de escolher uma mulher instável contra a própria mãe. Rafael sentiu a frase atravessar anos de obediência, aniversários, conselhos, chantagens disfarçadas de cuidado. Ainda assim, não gritou. Disse apenas que ela deveria voltar para casa e preservar tudo, porque qualquer arquivo apagado, qualquer funcionário intimidado, qualquer mentira nova, seria tratado como confissão. Ao retornar ao quarto,
Rafael encontrou Helena exausta, mas acordada. Júlia já havia solicitado proteção de dados, laudo médico detalhado e registro reservado do depoimento inicial. A eficiência dela criava um pequeno território de ordem no meio da destruição. Helena perguntou se Celeste chorara. Rafael disse que não. Pela primeira vez naquele dia, Helena sorriu sem alegria. Disse que a sogra nunca chorava quando feria alguém, apenas quando precisava que alguém esquecesse a ferida. A frase doeu porque descrevia não só Celeste, mas toda a educação emocional que Rafael recebera. Durante a tarde, os exames confirmaram que Helena precisava de observação contínua, alimentação controlada e afastamento absoluto de situações de estresse. Rafael mandou buscar roupas novas em uma loja, não na mansão, e proibiu que qualquer objeto da casa entrasse no quarto sem verificação. Também pediu ao diretor financeiro da Monteiro relatórios completos do projeto Aurora, fingindo tratar-se de revisão interna para uma apresentação a investidores. Do lado de fora, parecia um marido preocupado. Por dentro, começava a agir como investigador de sua própria linhagem. Helena percebeu a mudança nele antes de qualquer outra pessoa. Rafael falava pouco, mas seus olhos percorriam o mundo como se cada superfície pudesse esconder uma assinatura falsa. Ela o chamou para perto e disse que ele não podia lutar movido apenas por culpa. A culpa o faria querer compensar tudo depressa. E pressa era terreno de Celeste. Precisavam de método, testemunhas, documentos íntegros, aliados confiáveis e paciência para deixar os culpados acreditarem que ainda controlavam a narrativa. Mesmo frágil, Helena pensava como estrategista. Rafael sentou-se ao lado dela, tomado por uma admiração dolorosa. Tinha visto executivos experientes desabarem diante de ameaças menores. Mas Helena, depois de dias no escuro, organizava a própria defesa com clareza. Ele prometeu que não a exporia, que não buscaria vingança teatral, que cada passo seria construído para resistir a tribunais, imprensa e ataques pessoais. Helena então contou o nome de um contador antigo, Otávio Nunes, que aparecia em mensagens cifradas e assinava pareceres sem jamais comparecer às reuniões. Ele poderia ser a primeira peça solta. Ao anoitecer, Júlia voltou com notícias discretas. O perito aceitaria analisar a memória USB ainda naquela noite, sob registro formal. Um investigador particular de confiança começaria a localizar Maria sem chamar atenção, e uma equipe pequena monitoraria movimentações urgentes nas contas ligadas ao projeto Aurora. Rafael ouviu tudo ao lado de Helena, sem esconder nada dela. Dona Celeste talvez tivesse subestimado a nora por sua origem, por sua gravidez, por sua voz serena. Agora começava a ficar claro que subestimara também a força de uma aliança nascida da verdade. Na última hora de visita, quando o corredor ficou mais silencioso e o hospital mergulhou naquela penumbra de máquinas e passos macios, Rafael encostou a mão sobre o ventre de Helena. O bebê se moveu, leve, como se respondesse ao toque do pai. Helena fechou os olhos e por alguns segundos a guerra recuou para longe. Rafael compreendeu que proteger a esposa não significava escondê-la, mas caminhar ao lado dela sem tomar sua voz. Essa seria a diferença entre amor e posse, entre família e domínio. Antes de dormir, Helena pediu que ele não voltasse sozinho à mansão naquela noite. Rafael disse que precisava recuperar algumas coisas, mas ela segurou sua mão com força. Não era medo comum, era conhecimento. Celeste prepararia armadilhas emocionais, documentos plantados, testemunhas ensaiadas, talvez uma cena cuidadosamente montada para fazê-lo duvidar outra vez. Rafael prometeu esperar até ter companhia jurídica e técnica. Ao fazer isso, sentiu que dava o primeiro passo verdadeiro contra a mãe, não por rebeldia, mas por lealdade à mulher que sobrevivera ao escuro. Quando Helena finalmente adormeceu, Rafael ficou junto à janela com o celular na mão e a cidade brilhando em linhas molhadas abaixo do hospital. Enviou mensagens breves, solicitou relatórios, bloqueou acessos administrativos sensíveis e pediu a Júlia que preparasse um pedido formal de proteção. Depois, olhou para a esposa e para o ventre onde seu filho crescia apesar de tudo. A dor ainda o atravessava, mas agora tinha direção. Ele encontraria Maria, seguiria o dinheiro, desmontaria a mentira da traição
e descobriria quem abrira aquela porta para Celeste. Rafael deixou o hospital ao amanhecer, apenas depois de ver Helena adormecida, protegida por uma enfermeira de confiança, indicada por Júlia, e por uma ordem formal que impedia qualquer transferência sem autorização expressa. Antes de sair, beijou a testa da esposa, com uma delicadeza que quase desmentia a tempestade dentro dele. Helena abriu os olhos por um instante e pediu que ele lembrasse de uma coisa. Celeste sempre atacava onde as pessoas tinham vergonha. Rafael entendeu que a próxima batalha não seria apenas por provas, mas pela memória que ele tinha de si mesmo. Júlia o esperava no estacionamento com 2 homens da perícia digital e uma expressão de quem já havia decidido desconfiar de todos. Em vez de retornar diretamente à mansão, Rafael seguiu para um apartamento discreto no bairro de Perdizes, comprado anos antes por uma empresa patrimonial e esquecido nas planilhas do grupo. Ali, Helena poderia se recuperar depois da alta, sem que Celeste soubesse o endereço. O lugar era simples, com janelas amplas, paredes claras e nenhum retrato de família. Pela primeira vez em muitas horas, Rafael respirou sem sentir o cheiro da casa antiga. Enquanto Júlia organizava a proteção do apartamento, Rafael pediu que a equipe técnica verificasse todos os seus aparelhos. O resultado veio rápido e humilhante. Havia programas de monitoramento no telefone corporativo, acessos remotos não autorizados ao computador pessoal e registros de localização enviados para servidores ligados a uma consultoria contratada pela própria Celeste. Rafael sentiu o constrangimento de quem descobria ter sido observado dentro da própria intimidade, mas não se permitiu demonstrar. Se a mãe havia espionado o filho, espionara também a nora, e cada invasão deixava rastros. A primeira decisão estratégica foi fingir normalidade. Rafael ligou para Celeste no fim da manhã, com Júlia ouvindo ao lado e gravando a conversa conforme a lei permitia. Disse que estava confuso, que precisava entender tudo, que Helena ainda estava emocionalmente frágil e que talvez fosse melhor evitar decisões precipitadas. Celeste respondeu com alívio cuidadosamente disfarçado, chamando o filho de sensato e repetindo que a família sobreviveria se permanecesse unida. Rafael fechou os olhos ao ouvi-la usar a palavra família, como se fosse curativo, quando agora parecia algema. Do outro lado da linha, Celeste sugeriu que ele voltasse à mansão para conversar em particular. Rafael disse que precisava resolver questões médicas e financeiras antes, mas prometeu encontrá-la em breve. Desligou, sentindo gosto de ferro na boca. Júlia observou que Celeste tentaria ocupar todo o espaço vazio com a versão dela. Por isso, eles precisavam produzir fatos antes da próxima ofensiva. O perito, sentado à mesa, confirmou que a memória USB estava íntegra e continha arquivos suficientes para justificar investigação criminal, se a cadeia de custódia fosse preservada. Helena recebeu alta parcial 2 dias depois, contra a vontade de seu corpo, mas com autorização médica para repousar em ambiente seguro. Ao chegar ao apartamento, caminhou devagar, apoiada no braço de Rafael, examinando cada canto como alguém que aprende a confiar no espaço depois de ter sido traída por paredes familiares. A sala tinha um sofá cinza, uma mesa pequena e um vaso vazio perto da janela. Helena tocou o vidro, viu a rua viva lá embaixo e sussurrou que a luz parecia diferente quando ninguém podia trancá-la. Nos primeiros dias, Rafael tentou poupá-la de tudo, mas Helena recusou a gentileza quando percebeu que ela começava a se transformar em silêncio. Disse que precisava participar, não por orgulho, mas porque conhecia os documentos melhor que qualquer pessoa. Sentada com almofadas às costas e um copo de água sempre à mão, ela reconstruiu o caminho do dinheiro em folhas impressas, marcando nomes, datas e valores com canetas coloridas. Sua voz ainda falhava às vezes, porém, a mente trabalhava com a precisão de uma lâmina escondida em tecido macio. O projeto Aurora era apenas a superfície. Sob ele, havia uma rede de empresas pequenas, registradas em nomes de antigos motoristas, secretárias aposentadas e parentes distantes de assessores públicos. Cada firma recebia um pedaço do dinheiro e depois repassava valores a consultorias que não tinham funcionários reais. Helena explicou que o método não buscava apenas enriquecer Celeste. Servia para comprar favores, financiar campanhas municipais e manter líderes comunitários obedientes,
impedindo que moradores prejudicados denunciassem atrasos ou casas entregues com rachaduras. A generosidade pública era uma máquina de dependência privada. Rafael ouviu com uma mistura de admiração e vergonha. Durante anos, aprovara balanços consolidados sem mergulhar nos detalhes, confiando em relatórios assinados por diretores que Celeste recomendara. Ele se via como gestor moderno, distante dos vícios antigos da família, mas agora compreendia que sua eficiência havia servido de cobertura para crimes mais velhos do que sua própria presidência. Helena percebeu a culpa se formando e o interrompeu. Disse que culpa sem ação era apenas vaidade triste. O que importava era impedir que Celeste destruísse mais pessoas. Júlia trouxe os primeiros relatos de famílias atingidas pelo projeto. Havia mulheres que pagavam aluguel em quartos improvisados porque as casas prometidas nunca ficaram prontas. Idosos que assinaram documentos sem saber que desistiam de indenizações, crianças adoecidas por viverem perto de obras abandonadas. Helena ouviu tudo com os olhos baixos, a mão repousada no ventre, como se cada história atravessasse o filho ainda por nascer. Rafael percebeu que a investigação já não era somente sobre a esposa, nem sobre o nome Monteiro. Era sobre uma dívida humana acumulada em silêncio. A resposta de Celeste veio na manhã seguinte, rápida e suja. Sites de fofoca receberam notas anônimas insinuando que Helena estava afastada por crise emocional grave, agravada por ciúmes e conflitos conjugais. Um comentarista apareceu em vídeo, sugerindo que uma gestante instável poderia inventar acusações para manter um casamento de elite. O nome dela não era citado diretamente, mas as pistas eram suficientes. Rafael quis publicar uma negação imediata, mas Helena pediu que esperasse. A pressa alimentaria o espetáculo. Era melhor registrar cada ataque e descobrir quem pagara por ele. O mais cruel foi ver conhecidos se calarem. Mulheres que haviam elogiado Helena em jantares agora desviavam mensagens. Diretores que lhe deviam respeito tratavam o assunto como tragédia íntima, uma daquelas histórias que todos comentavam em voz baixa para não comprometer convites futuros. Helena não fingiu indiferença. Chorou no banheiro, longe de Rafael, e ele ouviu sem invadir. Quando voltou, ela lavou o rosto, sentou-se à mesa e pediu os arquivos das fotos falsas. Não queria apenas sobreviver à difamação. Queria desmontá-la ponto por ponto. O perito identificou manipulações grosseiras para olhos treinados, sombras incompatíveis, horários alterados, metadados apagados sem cuidado. Mais importante, rastreou parte da origem para uma agência de reputação que também prestava serviços à Fundação Social de Celeste. Júlia sorriu pela primeira vez em dias, mas advertiu que indício não bastava. Precisavam ligar a ordem ao topo. Rafael, então, marcou uma reunião com Celeste na mansão, levando consigo apenas um celular limpo e a aparência estudada de um filho dividido. Helena o observou sair como quem assiste alguém entrar em terreno minado. A mansão parecia mais fria sob o sol da tarde. Celeste o recebeu no escritório, usando pérolas discretas e uma expressão fatigada, como se fosse ela a vítima de noites sem dormir. Sobre a mesa havia fotos antigas de Rafael criança, bilhetes escolares, uma medalha de seu pai e uma xícara de café do jeito que ele gostava. Cada objeto fora escolhido para atacar lembranças. Rafael reconheceu a cenografia emocional e quase se odiou por ainda sentir dor. A manipulação funcionava porque não era feita apenas de mentira, mas de memórias reais sequestradas. Celeste falou por quase meia hora. Disse que Helena o afastava da família, que Júlia era perigosa, que escândalos destruíam empresas e empregos, que o bebê precisava nascer longe de conflitos. Depois deixou cair a frase que vinha preparando. Disse que talvez fosse necessário questionar a paternidade, pois mulheres pressionadas eram capazes de tudo. Rafael sentiu uma fúria tão pura que por um segundo perdeu a imagem da sala. Ainda assim, permaneceu sentado. Pediu provas. Celeste sorriu com tristeza teatral e disse que as teria no momento certo. Ao sair, Rafael encontrou Sebastião perto da entrada de serviço, mais curvado do que na noite do depósito. O mordomo fingiu arrumar um vaso, mas deixou cair no bolso do casaco de Rafael um pedaço de papel dobrado. Só no carro, já longe das câmeras da casa, Rafael o abriu.
Havia um endereço em Santo Amaro e 3 palavras escritas com mão tremida. Maria está escondida. Rafael ligou para Júlia imediatamente. A busca pela empregada desaparecida deixava de ser hipótese e se tornava urgência concreta. O endereço levava a uma pensão antiga, espremida entre uma oficina mecânica e uma padaria de esquina. Júlia insistiu que Rafael não entrasse sozinho. Um investigador chamado Caio foi à frente. Falou com a dona do lugar e voltou com o rosto fechado. Maria estivera ali por uma noite, machucada e apavorada, mas saíra antes do amanhecer depois de receber uma ligação. Deixara, porém, uma sacola escondida sob o colchão. Dentro havia um uniforme manchado de poeira, um terço quebrado e um envelope com cópias de chaves da mansão. Entre as chaves havia uma etiqueta antiga com o nome do depósito e outra marcada como arquivo morto. Rafael sentiu um arrepio. O arquivo morto ficava atrás da biblioteca, numa sala que ele raramente visitara desde a juventude, onde Celeste guardava documentos de família, inventários, contratos antigos e papéis do pai. Maria talvez tivesse entendido que a prisão de Helena não era o único segredo fechado à chave. Júlia decidiu solicitar medida judicial para entrar oficialmente, mas Rafael sabia que Celeste poderia destruir tudo antes que a ordem chegasse. Helena, ao ouvir sobre o arquivo morto, ficou em silêncio por tempo demais. Depois, perguntou se Rafael lembrava dos meses antes da morte do pai. Ele respondeu que lembrava pouco, apenas discussões abafadas, portas batidas e o modo como Celeste dizia que Álvaro Monteiro estava deprimido, incapaz de lidar com a expansão da empresa. Helena contou que encontrara, nos arquivos do Projeto Aurora, referências a uma auditoria antiga assinada por Álvaro. A numeração era anterior à morte dele, mas o relatório nunca aparecera no acervo oficial. A revelação atingiu Rafael num lugar que ele mantinha fechado. Seu pai morrera quando ele tinha 25 anos, após um suposto colapso cardíaco durante uma viagem curta ao litoral. Celeste controlara velório, documentos, médicos, tudo com eficiência admirável. Rafael, jovem e devastado, aceitara explicações porque precisava sobreviver à perda. Agora, sentado no apartamento seguro, diante de uma esposa ferida e de uma advogada que anotava cada detalhe, ele percebeu que sua vida adulta talvez tivesse sido construída sobre uma versão cuidadosamente higienizada do passado. Na madrugada seguinte, veio o primeiro grande avanço. O perito recuperou de um arquivo apagado da memória USB uma mensagem de Helena para si mesma, onde ela copiara trechos de um documento encontrado por acaso no servidor histórico da empresa. Era uma carta de Álvaro Monteiro, dirigida ao conselho, anunciando que denunciaria irregularidades financeiras coordenadas por Celeste e por 3 diretores aliados. A carta mencionava medo de retaliação, falhas em laudos médicos internos e alterações indevidas em apólices de seguro. Rafael leu cada linha como se o pai falasse de dentro da terra. Nenhuma acusação direta de homicídio aparecia na carta, mas o conjunto era devastador. Álvaro suspeitava que Celeste desviava recursos da empresa para consolidar poder político e planejava afastá-la da fundação social antes que o esquema crescesse. 2 semanas depois da data registrada, ele estava morto. Rafael não conseguiu continuar lendo. Levantou-se, caminhou até a janela e apoiou as mãos no parapeito, lutando contra uma vertigem antiga. Helena quis levantar, mas Júlia a impediu com cuidado. Foi Rafael quem voltou, pálido, porém ainda inteiro. Ele se ajoelhou diante de Helena, não como homem derrotado, mas como alguém que acabara de perder a última inocência. Disse que talvez tivesse sido criado pela pessoa que destruiu o pai, feriu a esposa e colocou o filho deles em risco. Helena tocou seu rosto com a mão fria e respondeu que a verdade podia quebrar uma imagem, mas também libertava o homem preso dentro dela. Rafael fechou os olhos, permitindo-se sentir por alguns segundos. Depois levantou. A dor não seria desperdiçada. Ela seria convertida em prova. Celeste, sem saber do documento recuperado, enviou nova mensagem ao filho pela manhã. Chamava o assunto de mal-entendido irreparável se ele insistisse em ouvir estranhos. Convidava-o para jantar, prometia mostrar provas contra Helena e dizia que algumas verdades sobre o pai dele deveriam permanecer enterradas por respeito aos mortos.
Rafael leu a mensagem em voz alta, e o apartamento inteiro pareceu esfriar. Júlia gravou a tela. Helena entendeu antes dele que Celeste revelara medo. Quem menciona a sepultura sem ser perguntado sabe exatamente onde enterrou seus pecados. Naquela noite, Rafael decidiu que não haveria confronto impulsivo. Eles reuniriam testemunhas, protegeriam Maria, obteriam ordem para o arquivo morto e seguiriam as contas até os beneficiários finais. Também preparariam Helena para enfrentar a narrativa pública sem transformá-la em espetáculo. Ela concordou, mas acrescentou uma condição. Quando chegasse a hora, queria estar presente. Celeste a trancara no escuro porque acreditava que uma mulher grávida, de origem simples e corpo cansado, desapareceria da história. Helena queria provar, diante de todos, que ainda tinha voz. Rafael olhou para a esposa e viu não apenas a mulher que amava, mas a pessoa que enxergara o monstro antes dele, suportara a cela antes dele, e ainda assim lhe oferecia método em vez de vingança cega. Do lado de fora, a cidade seguia brilhando, indiferente e imensa. Dentro do apartamento, 3 pessoas começavam a desmontar uma dinastia. A queda de Celeste não viria por um grito, nem por uma cena. Viria por documentos, testemunhos, paciência e pela coragem silenciosa de quem sobrevivera à escuridão. O pedido judicial para acessar o arquivo morto saiu no fim da tarde seguinte, acompanhado de uma autorização para preservar documentos físicos e digitais ligados ao projeto Aurora. Júlia tratou a decisão como quem recebe apenas uma ferramenta, não uma vitória. Sabia que Celeste ainda tinha influência em cartórios, gabinetes e corredores, onde favores antigos valiam mais que assinaturas recentes. Rafael leu a ordem 2 vezes, sentindo um peso estranho no peito. Não era medo de entrar na mansão. Era medo de encontrar ali o fantasma definitivo de sua própria infância. Helena permaneceu no apartamento, contrariada, mas lúcida o suficiente para aceitar que seu corpo precisava de repouso. A doutora Camila fora clara ao dizer que qualquer esforço intenso poderia desencadear riscos desnecessários. Ainda assim, Helena não se afastou da operação. Da mesa pequena da sala, com cobertores sobre as pernas e o ventre protegido pelas mãos, ela revisou a lista de documentos procurados, pediu atenção especial a pastas com datas anteriores à morte de Álvaro, recibos da Fundação Social e qualquer referência a seguros empresariais ou laudos médicos privados. Rafael chegou à mansão acompanhado de Júlia, 2 peritos, um oficial de justiça e Caio, o investigador. Celeste os esperava no vestíbulo, vestida de azul escuro, com os cabelos presos e um colar de pérolas que parecia uma armadura polida. Não gritou, não fingiu surpresa. Apenas declarou que aquela invasão era uma humilhação para uma mulher que dedicara a vida à família. Rafael olhou ao redor, vendo empregados imóveis, seguranças tensos e retratos ancestrais pendurados como testemunhas mudas. A palavra humilhação agora lhe parecia pequena demais. Celeste tentou impedir a entrada na biblioteca, alegando que documentos pessoais de Álvaro não tinham relação com as fantasias de Helena. Júlia apresentou a ordem sem elevar o tom, e o oficial de justiça pediu a colaboração da proprietária. Rafael percebeu uma contração no maxilar da mãe quando o arquivo morto foi mencionado. Era um gesto quase invisível, mas ele conhecia aquela tensão de antigas reuniões familiares quando alguém tocava um assunto proibido. A porta atrás da biblioteca se abriu com uma chave retirada do molho deixado por Maria. O quarto de documentos tinha cheiro de papel envelhecido, madeira fechada e uma poeira que nenhuma equipe de limpeza parecia ter tocado em anos. Estantes de aço ocupavam as paredes, caixas numeradas se empilhavam até o teto e uma mesa estreita permanecia coberta por pastas amarradas com fitas. Rafael entrou por último. Sentiu que cada caixa guardava não apenas contratos, mas versões de sua vida. Celeste ficou no corredor, observando tudo com olhos duros, enquanto fingia que aquele zelo era apenas defesa da memória do marido morto. Durante horas, os peritos fotografaram lacres, separaram documentos e registraram cada pasta removida. Júlia encontrou contratos da Fundação Social com empresas ligadas a Vale Claro muito antes do projeto Aurora se tornar público. Caio achou recibos de pagamentos
a uma clínica particular no mesmo mês em que Álvaro preparava a carta ao conselho. Rafael, por sua vez, abriu uma caixa marcada como correspondências pessoais e encontrou envelopes fechados com o nome do pai. Alguns estavam vazios. Outros traziam cópias de cartas nunca enviadas, todas interrompidas pelo mesmo silêncio brutal. Uma das cartas era destinada a Rafael. A caligrafia de Álvaro aparecia firme no começo, depois mais irregular, como se a mão tremesse ao avançar. O pai dizia que havia erros que um homem cometia por ambição e outros que permitia por covardia. Pedia perdão por ter demorado a enfrentar Celeste. Confessava que a esposa transformara a fundação em instrumento de influência e afirmava que, se algo lhe acontecesse, Rafael deveria procurar Maria e um contador chamado Otávio Nunes. Rafael precisou apoiar-se na mesa para continuar respirando. Celeste entrou no arquivo antes que alguém a autorizasse e viu a carta nas mãos do filho. Por um instante, seu rosto não foi de culpa, mas de raiva por ter perdido o controle do cenário. Disse que Álvaro estava paranoico, que homens doentes inventavam perseguições, que Rafael jamais deveria confundir papéis velhos com verdade. Júlia pediu que ela se afastasse. Celeste ignorou a advogada e falou diretamente ao filho, usando o tom que durante décadas o fizera baixar os olhos. Rafael não baixou. Dobrou a carta com cuidado. A mãe percebeu que aquela obediência antiga havia morrido, e a constatação a tornou mais perigosa. Na mesma noite, enquanto os documentos eram levados para a custódia, Maria desapareceu novamente antes que Caio conseguisse alcançá-la. A dona da pensão contou que um homem elegante chegara em um carro preto, prometendo proteção e dinheiro. Horas depois, uma mensagem anônima chegou ao telefone limpo de Rafael. Dizia que testemunhas pobres costumavam se lembrar do que lhes convinha. Helena leu a frase no apartamento e sentiu o bebê se mexer sob sua mão tensa. Rafael queria sair imediatamente, mas Helena o obrigou a parar. Disse que Celeste esperava justamente isso, um filho desesperado correndo atrás de Maria enquanto os documentos eram contestados e a imprensa recebia novas mentiras. Júlia concordou. A prioridade era encontrar a empregada sem entregar os próprios passos. Caio rastreou câmeras de rua, cruzou horários e descobriu que o carro preto entrara em uma garagem ligada a um prédio comercial desativado na Zona Sul. Não havia prova de sequestro, mas havia urgência suficiente para acionar contatos discretos na polícia. Maria foi localizada antes do amanhecer, em uma sala vazia do prédio, assustada e sem ferimentos graves, mas convencida de que, se falasse, o filho perderia o emprego e a casa. Celeste não precisava tocar todos os corpos para prender as pessoas. Bastava mapear aquilo que cada uma amava. Caio a levou para um local seguro, onde Júlia a recebeu com chá quente, cobertor e uma promessa simples. Nenhuma palavra seria usada sem que ela compreendesse o risco. Maria chorou ao ouvir isso. Ninguém a tratara como pessoa havia muitos anos. O depoimento de Maria foi lento, doloroso e indispensável. Ela contou que vira Celeste ordenar aos seguranças que levassem Helena ao depósito, enquanto Sebastião era mandado para fora da ala antiga. Contou que tentou abrir a porta durante a madrugada, mas foi impedida por um assessor de Celeste, homem chamado Sandro, que guardava as chaves e falava ao telefone com Otávio Nunes. Contou também que, anos antes, ouvira Álvaro discutir com a esposa sobre desvio de dinheiro e que, depois da morte dele, alguns papéis desapareceram do escritório. Helena ouviu o depoimento gravado no sofá, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Não chorava apenas por si, chorava por Maria, por Álvaro, pelas famílias do Projeto Aurora e por Rafael, que finalmente via a arquitetura inteira da mentira materna. Rafael permaneceu de pé atrás dela, uma das mãos sobre o encosto, como se precisasse tocar algo estável. Quando Maria descreveu Celeste, dizendo que Rafael acreditaria na mãe antes de acreditar na esposa, ele fechou os olhos. A frase era cruel porque quase fora verdadeira. A estratégia final nasceu naquela tarde, sem discursos heróicos. Júlia recomendou convocar uma reunião extraordinária do Conselho da Monteiro, usando a justificativa de risco reputacional e inconsistências financeiras. Rafael ainda detinha poder suficiente para exigir a presença dos diretores, inclusive aqueles ligados a Celeste.
Ao mesmo tempo, as provas seriam entregues às autoridades em envelope lacrado, com pedidos de medidas cautelares para impedir fuga de capitais. Helena insistiu em preparar uma apresentação técnica. Rafael tentou negar, mas ela o interrompeu com serenidade. Não queria aparecer como esposa ferida, queria aparecer como auditora. A preparação consumiu 2 dias de tensão controlada. Celeste multiplicou ligações, enviou emissários, tentou visitar Helena e foi barrada. Depois mudou de tática, ofereceu a Rafael uma saída honrosa, a presidência plena da empresa, em troca de uma declaração pública sobre o estado emocional da esposa. Disse que todos poderiam recomeçar depois do nascimento do bebê, longe de advogados e acusações. Rafael escutou a proposta por telefone, gravada legalmente por Júlia, e respondeu que pensaria. Celeste confundiu silêncio com fraqueza, como sempre fizera diante de pessoas educadas. Na manhã da reunião, o céu estava claro demais para o tipo de verdade que seria exposta. O edifício da Monteiro erguia-se na avenida principal, espelhado, frio, cheio de funcionários que não sabiam se deveriam cumprimentar Rafael com pena, medo ou curiosidade. Celeste chegou primeiro, cercada por 2 diretores antigos e pelo advogado da família. O conselho ocupou a sala principal, onde uma mesa oval refletia rostos tensos. Havia café, água, pastas alinhadas e aquela elegância corporativa que tantas vezes servira para suavizar a feiura do poder. Rafael entrou sem Helena, como previsto, e Celeste sorriu discretamente. Talvez imaginasse que a nora continuava escondida, fraca, incapaz de enfrentar o peso social daquela sala. Júlia sentou-se ao lado de Rafael e distribuiu cópias resumidas de inconsistências financeiras. Um diretor chamado Afonso tentou interromper, alegando que acusações internas deveriam seguir canais adequados. Rafael respondeu que os canais adequados haviam sido usados por seu pai anos antes e enterrados com ele. A sala ficou imóvel. Celeste perdeu a paciência apenas com os olhos. Então Rafael projetou trechos de contratos, transferências, firmas de fachada e repasses cruzados. Não acusou sem base, não dramatizou, não mencionou ainda o depósito, deixou que os números falassem primeiro, porque números eram mais difíceis de chamar de histéricos. Alguns conselheiros começaram a trocar olhares, outros baixaram a cabeça, reconhecendo nomes que preferiam esquecer. Celeste pediu a palavra e declarou que Rafael estava emocionalmente abalado por problemas conjugais. Disse que Helena manipulara o marido e que uma gravidez complicada havia criado um ambiente de fantasia persecutória. A porta da sala se abriu antes que Rafael respondesse. Helena entrou amparada por Júlia Auxiliar e pela doutora Camila, usando um vestido simples, sapatos baixos e uma pasta contra o peito. O silêncio que se formou foi mais forte que qualquer grito. Ela estava pálida, mas ereta. O ventre avançava sob o tecido claro, lembrando a todos que aquela mulher fora chamada de instável enquanto carregava uma vida. Celeste ficou paralisada por um segundo, depois recompôs o rosto. Mas tarde demais. A surpresa já havia denunciado sua expectativa de ausência. Helena pediu licença para falar como ex-auditora interna do Grupo Monteiro. Sua voz começou baixa, porém clara. Apresentou a origem dos arquivos, explicou a lógica das empresas intermediárias e demonstrou como determinados repasses coincidiam com decisões públicas favoráveis ao projeto Aurora. Quando Afonso tentou desqualificá-la mencionando seu afastamento, Helena respondeu que competência não desaparecia com casamento, gravidez ou violência. A frase percorreu a sala como uma lâmina. Rafael sentiu orgulho, medo e amor misturados, mas permaneceu calado, porque aquele momento era dela. Em seguida, Júlia exibiu o laudo médico, que documentava a condição de Helena após ser encontrada no depósito, preservando os detalhes íntimos. Mostrou registros da porta arrombada, fotografias do cadeado novo e o depoimento de Maria, com proteção de identidade formalmente solicitada. A sala, antes inclinada ao cálculo político, começou a enfrentar uma realidade mais concreta. Não era disputa de casal, não era crise emocional, era violência usada para ocultar crime econômico. Celeste levantou-se, dizendo que aquilo era uma encenação, e sua voz falhou no fim. O golpe decisivo veio do áudio gravado no escritório.
A voz de Celeste preencheu a sala com frieza reconhecível, dizendo que uma nora grávida poderia ser desacreditada se a história certa chegasse primeiro ao filho certo. Não havia gritos, não havia ameaça explícita com palavras vulgares, apenas a serenidade de quem planejava a destruição como tarefa administrativa. Rafael observou os rostos ao redor mudarem. Alguns se chocaram, outros calcularam distância. Os mais culpados entenderam que a maré virara. Celeste, pela primeira vez, pareceu menor que a própria sombra. Ela tentou caminhar até Rafael, apelando para a maternidade como última fortaleza. Disse que fizera tudo para proteger o nome que ele herdaria, que Álvaro era fraco, que Helena era perigosa, que o mundo esmagava famílias ingênuas. Rafael levantou-se devagar. Não gritou, não a humilhou. Disse que família não era uma licença para aprisionar, difamar ou roubar dos vulneráveis. Disse que o nome Monteiro, se tivesse algum valor, precisaria sobreviver à verdade, não à mentira. Celeste olhou para ele como se finalmente visse um estranho. Os conselheiros votaram pelo afastamento imediato de Celeste e dos diretores citados até a conclusão das investigações. Júlia informou que as provas já haviam sido entregues às autoridades competentes e que pedidos de bloqueio patrimonial estavam em curso. Afonso tentou sair antes do fim, mas encontrou Caio e 2 agentes no corredor, aguardando para conduzir depoimentos iniciais. Não houve algemas dramáticas, nem espetáculo, apenas portas se fechando, celulares sendo recolhidos, homens poderosos perdendo a capacidade de mandar em todas as versões. Para Rafael, essa sobriedade tornava a cena mais real. Helena permaneceu firme até o elevador. Só quando as portas metálicas se fecharam, longe dos olhares, suas pernas cederam um pouco. Rafael a segurou com cuidado, e ela encostou a testa no peito dele, respirando entre dor e alívio. Disse que queria ir para casa, mas não para a mansão. Rafael entendeu. Casa agora era o apartamento claro, a mesa cheia de papéis, a janela sem grades e o espaço onde ninguém usava amor como sentença. No térreo, jornalistas já começavam a se reunir diante do edifício. Celeste saiu por uma porta lateral, cercada por advogados, mas ainda tentou uma última mensagem ao filho. Escreveu que ele havia escolhido uma estranha contramãe e que um dia entenderia o preço disso. Rafael leu a frase no carro, com Helena adormecida ao seu lado, e apagou a tela sem responder. Talvez um dia entendesse todos os preços, o do silêncio, o da obediência, o da verdade tardia. Por enquanto, sabia apenas que a mulher ao seu lado respirava livre e que o filho deles ainda se movia. Naquela noite, o apartamento não celebrou. Ninguém abriu vinho, ninguém falou em vitória, porque a palavra parecia ofensiva diante de tantas feridas. Júlia dormiu em uma poltrona depois de enviar os últimos documentos. Rafael preparou sopa para Helena, desajeitado e atento, enquanto ela o observava com um cansaço macio. A justiça havia começado, não terminado. Celeste ainda lutaria, os cúmplices ainda mentiriam, e os mortos ainda pediriam explicações. Mas o escuro já não guardava Helena. A porta fora aberta diante de todos, e agora não poderia ser fechada sem deixar marcas. A notícia do afastamento de Celeste atravessou a cidade antes que Rafael e Helena conseguissem dormir. Pela manhã, a fachada espelhada da Monteiro aparecia em portais de economia, não mais como símbolo de solidez, mas como cenário de uma queda anunciada por documentos, testemunhos e anos de arrogância. Júlia aconselhou silêncio público até que as autoridades consolidassem as medidas, e Rafael obedeceu, embora cada manchete lhe parecesse uma lâmina. Helena acompanhava tudo do sofá, pálida, serena, com uma mão no ventre e outra sobre a pasta que continha sua própria versão da verdade. As semanas seguintes não trouxeram paz, apenas uma ordem mais suportável para o caos. Contas foram bloqueadas, diretores afastados começaram a disputar acordos de colaboração e nomes antes intocáveis surgiram em relatórios que percorriam delegacias, gabinetes e jornais. Otávio Nunes, o contador que assinara pareceres falsos por décadas, foi encontrado em uma casa de campo tentando destruir arquivos antigos. Quando percebeu que Celeste já não podia protegê-lo, falou, não por remorso, mas por sobrevivência, revelando a rede que transformara projetos sociais
em moedas de poder. Rafael recebeu o depoimento de Otávio em uma sala discreta, ao lado de Júlia, sem expressão de triunfo. O contador confirmou que Álvaro descobrira desvios muito antes do projeto Aurora e que pretendia convocar o conselho para retirar Celeste da fundação. Disse também que, nos dias anteriores à morte de Álvaro, relatórios médicos foram manipulados para ocultar sinais de medicação indevida e pressão emocional extrema. Não havia uma confissão simples, capaz de encerrar o passado, mas havia indícios suficientes para reabrir investigações e destruir a versão confortável sustentada por anos. Helena ouviu o resumo naquela noite, em silêncio. Rafael temia que a notícia sobre o pai o despedaçasse diante dela, mas foi o contrário que ocorreu. Ele parecia mais quieto, menos perdido, como se a dor finalmente tivesse contorno. Disse que crescera acreditando que o amor de Celeste era duro, porque o mundo era duro, mas agora entendia que dureza sem compaixão era apenas domínio. Helena respondeu que ninguém escolhia a família em que nascia, mas todo adulto escolhia o tipo de casa que permitiria existir ao redor de si. O bebê nasceu em uma madrugada de vento frio, quando a cidade ainda dormia sob luzes dispersas. Helena acordou com contrações suaves, que logo se tornaram firmes, e Rafael esqueceu por alguns minutos todos os processos, todos os arquivos, todos os sobrenomes. No hospital, a doutora Camila conduziu tudo com tranquilidade, enquanto Júlia aguardava no corredor como uma tia improvável, segurando o café que não conseguia beber. Helena suportou a dor com coragem silenciosa, apertando a mão de Rafael e olhando para ele sempre que o medo tentava ocupar espaço. Quando o choro da criança atravessou a sala, Rafael sentiu algo nele se partir e se reconstruir no mesmo instante. Era uma menina pequena, vermelha, indignada com a luz, viva com uma força que parecia negar cada tentativa de apagamento sofrida por sua mãe. Helena chorou ao recebê-la no peito, e aquele choro não carregava a derrota. Rafael tocou a filha com cuidado quase reverente. Chamaram-na Clara, nome escolhido por Helena no apartamento seguro, porque depois de tanto escuro, queriam uma palavra que lembrasse manhã, não herança. Celeste soube do nascimento pela imprensa, pois já estava proibida judicialmente de se aproximar de Helena, Rafael e da criança. Mesmo afastada, ainda tentou mandar flores, um cartão e uma pulseira de ouro que pertencera às mulheres Monteiro. O pacote foi barrado por Júlia antes de entrar no quarto. Rafael olhou a pulseira por alguns segundos e não sentiu saudade. Sentiu apenas a nitidez de uma corrente polida. Pediu que fosse guardada como evidência de violação da ordem, não como lembrança familiar. Era uma decisão pequena, mas definitiva. No mês seguinte, a investigação avançou para além da família. Moradores prejudicados pelo projeto Aurora começaram a depor, primeiro com medo, depois com indignação organizada. Helena, ainda em recuperação, insistiu em ouvir alguns relatos por vídeo, não para se punir, mas para garantir que a reparação não fosse desenhada por executivos distantes. Rafael criou um comitê independente, com representantes das comunidades, técnicos de habitação, auditores externos e membros do Ministério Público. Pela primeira vez, a Monteiro abriu suas planilhas para pessoas que antes só conheciam suas promessas. Nem todos acreditaram na mudança. Muitos viam Rafael como mais um herdeiro tentando salvar a imagem depois de perder o controle da narrativa. Ele não os culpava. Em uma reunião comunitária, uma mulher chamada Silvia levantou-se com um bebê no colo e perguntou por que deveria confiar no filho da mulher que roubara sua casa. A sala prendeu a respiração, esperando uma defesa elegante. Rafael apenas respondeu que ela não deveria confiar nele por palavras, deveria exigir contrato, fiscalização, prazo, multa e presença constante. Silvia assentiu, ainda desconfiada, e isso bastou. Helena acompanhou a reconstrução de longe no começo. Depois de perto, quando Clara já dormia melhor e seu corpo recuperava força. Não voltou a ser a mesma pessoa, e não fingiu que isso era necessário. Havia noites em que acordava assustada, procurando paredes de depósito no escuro do quarto. Rafael aprendeu a acender a luz, sem fazer perguntas, sentar ao lado dela e esperar que a respiração voltasse. O amor deles não apagou o trauma, mas criou um espaço onde a dor não precisava se explicar para ser acolhida.
A audiência preliminar de Celeste ocorreu 3 meses após o nascimento de Clara. Ela entrou no prédio judicial com postura impecável, cabelos presos, óculos escuros e advogados que falavam em perseguição, fragilidade emocional de testemunhas e disputas societárias. Porém, a mulher que antes comandava salas inteiras, agora dependia de protocolos, horários e permissões. Maria depôs protegida, com voz trêmula, mas sem recuar. Contou sobre a chave, o depósito, a ordem de Celeste e o medo usado contra seu filho. Ao final, chorou e ninguém a mandou calar. Helena também depôs. Rafael assistiu de longe, autorizado apenas como parte interessada, contendo o impulso de protegê-la de cada pergunta. A defesa tentou insinuar exagero, confusão, ressentimento. Helena respondeu com precisão, sem elevar a voz, lembrando horários, palavras, objetos, cheiros e o som do cadeado. Quando perguntaram por que guardara documentos da empresa, ela ergueu os olhos e disse que havia momentos em que obedecer regras internas significava atrair pessoas reais. A frase ficou suspensa na sala, simples e mais poderosa que qualquer discurso preparado. Celeste pediu para falar com Rafael antes de ser conduzida de volta. Júlia desaconselhou, Helena não opinou, e Rafael demorou alguns minutos para decidir. Encontrou a mãe em uma sala pequena, sem luxo, acompanhada por uma agente que permaneceu junto à porta. Celeste estava mais magra, mas não parecia quebrada. Seu orgulho sobrevivia como uma brasa enterrada. Ela olhou o filho como se ainda esperasse encontrar o menino que corria para seu colo depois de pesadelos. Rafael sentou-se à frente dela e não beijou sua mão. Ela começou dizendo que tudo havia sido feito por ele. A empresa, a fundação, as alianças, o controle das fraquezas alheias. Disse que Álvaro teria destruído a família por princípios inúteis, que Helena era perigosa porque fazia homens se sentirem culpados por terem poder. Rafael escutou com uma tristeza quase calma. Durante anos, talvez aquelas frases o confundissem. Agora soavam como portas antigas rangendo em uma casa vazia. Perguntou se ela se arrependia de ter trancado Helena no depósito. Celeste desviou o olhar apenas 1 segundo. A resposta veio fria. Disse que não pretendia machucar o bebê, que Helena precisava ser contida, que situações extremas exigiam medidas extremas. Rafael sentiu a última esperança morrer sem ruído. Havia uma parte dele que ainda desejara, contra toda razão, ouvir uma palavra humana. Perdão, medo, erro. Qualquer coisa que lembrasse a mãe por trás da estrategista. Celeste ofereceu apenas justificativas. Então ele disse que Clara cresceria, sabendo a verdade de forma adequada à sua idade, não para odiar a avó, mas para nunca confundir amor com obediência cega. Celeste endureceu o rosto ao ouvir o nome da neta. Chamou Rafael de ingrato e disse que Helena vencera porque ele era sentimental demais. Ele levantou-se devagar, respondeu que talvez sentimento fosse exatamente o que impedisse uma pessoa de transformar gente em ferramenta. Antes de sair, deixou sobre a mesa uma cópia da carta de Álvaro, preservada em envelope transparente. Disse que passara a vida pensando que o pai tinha ido embora fraco, mas agora sabia que ele tentara lutar. Celeste olhou para a carta como se visse um morto entrar pela porta. O processo continuaria por meses, talvez anos, com recursos, perícias e tentativas de desviar a atenção. Mas a estrutura de poder de Celeste já estava quebrada. A fundação foi dissolvida e substituída por um fundo de reparação administrado de maneira independente. Casas foram concluídas com fiscalização pública, indenizações começaram a ser pagas e antigos beneficiários de esquemas perderam contratos. Rafael renunciou a bônus executivos até que todas as famílias lesadas tivessem solução documentada. A decisão irritou acionistas, mas atraiu novos conselheiros dispostos a reconstruir a empresa sem velhos pactos. Em casa, a vida reaprendeu ritmos pequenos. Clara mamava, chorava, dormia sobre o peito de Rafael, como se o mundo inteiro coubesse naquele calor. Helena voltava aos poucos a caminhar na rua, sem olhar para trás a cada ruído. Maria visitava aos domingos, trazendo bolo simples e segurando a menina com mãos que já não tremiam tanto. Sebastião pediu demissão da mansão e escreveu uma carta a Rafael, pedindo perdão por ter obedecido ao medo.
Rafael respondeu que perdão não apagava a responsabilidade, mas podia abrir caminho para a reparação. A mansão Monteiro foi fechada meses depois, não por falência, mas por escolha. Rafael não quis vendê-la como troféu, nem preservá-la como santuário de uma família quebrada. Transformou parte do terreno em centro de acolhimento jurídico e psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica e patrimonial. Financiado pelo Fundo de Reparação, Helena aprovou a ideia com reservas, exigindo que o espaço não carregasse retratos dos Monteiro nem discursos de salvadores. Quem entrasse ali deveria encontrar portas abertas, profissionais competentes e nomes de pessoas atendidas com dignidade, não placas de vaidade. No dia da inauguração, Helena voltou ao antigo corredor do depósito pela primeira vez. Rafael caminhou ao lado dela, carregando Clara no colo. A porta fora removida, e o espaço escuro se transformara em uma sala de atendimento iluminada, com janelas abertas e paredes claras. Ainda assim, Helena parou diante do lugar onde havia ficado sentada, protegendo a memória USB contra o peito. Sentiu uma onda de frio atravessar seu corpo, mas não recuou. Tocou a parede nova e respirou até a lembrança perder força suficiente para deixá-la continuar. Rafael não disse que tudo ficaria bem, porque aprendera que certas frases diminuíam dores complexas. Apenas ficou ao lado dela, permitindo que o silêncio fosse habitado sem pressa. Helena olhou para Clara, que dormia alheia ao peso daquele lugar, e entendeu que vitória não era esquecer o escuro, era impedir que ele continuasse governando as escolhas. Naquela sala, mulheres um dia contariam histórias que talvez ninguém quisesse ouvir, e seriam recebidas por profissionais treinados para acreditar primeiro na ferida, não na reputação de quem feriu. Ao sair, Rafael viu no jardim uma árvore antiga que resistira a todas as reformas da mansão. Lembrou-se de brincar ali quando criança, sob o olhar distante de Álvaro e a vigilância constante de Celeste. Durante muito tempo pensara que crescer significava herdar muros, nomes e obrigações. Agora, segurando a filha e caminhando ao lado de Helena, compreendia que crescer também podia significar devolver ao mundo aquilo que a família tomou. Não havia pureza possível em seu sobrenome, mas havia trabalho, memória e compromisso para que ele não continuasse sendo arma. Anos depois, quando Clara começou a perguntar por que algumas pessoas tinham casas novas com o nome do projeto de sua mãe, Helena explicou com palavras simples que houve um tempo em que muita gente foi enganada, mas algumas pessoas decidiram contar a verdade. Rafael acrescentou que a verdade às vezes machuca quem a ouve, mas machuca muito mais quem vive sem poder dizê-la. Clara ouviu com a seriedade das crianças que pressentem a importância de uma história antes de entendê-la inteira, depois correu para brincar sob a árvore do jardim. Helena observou a filha correr e sentiu Rafael aproximar-se em silêncio. Eles já não eram o casal anterior àquela viagem, aquele depósito, aquela queda. Havia cicatrizes entre os dois, culpas trabalhadas, noites difíceis e uma confiança reconstruída sem ilusões. Talvez por isso o amor parecesse mais real. Não dependia da perfeição da família, nem da proteção de muros, nem da aprovação de sobrenomes antigos. Dependia da escolha diária de abrir portas, ouvir verdades, reparar danos e permanecer ao lado um do outro quando a luz revelava o que antes estava escondido. No fim daquela tarde, a antiga mansão já não parecia um palácio ameaçador. Crianças corriam pelo pátio, advogadas conversavam com mulheres recém-chegadas e Maria distribuía café em copos simples, sorrindo com uma paz tímida. Rafael segurou a mão de Helena e ela apertou seus dedos sem olhar para trás. O segredo que quase destruíra sua família não desaparecera da história, mas perdera o poder de comandar o futuro. Onde havia um depósito escuro, agora havia vozes. Onde Celeste tentara impor silêncio, a verdade aprendera a permanecer.